Seja muito bem-vindo ao canal Dica de hoje. Eu sou o Regivalder, analista CNPI, e hoje estamos aqui para causar a polêmica. E vou falar sobre um tema polêmico e tem a ver com a postagem do Rafael Zattar, grande Zattar, parceiro, um abraço. E aí o que eu quero mostrar para vocês, então vamos direto ao ponto. Primeiramente, essa postagem que o Zattar colocou, ele faz uma comparação muito lógica que todos nós nos perguntamos. Aqui ele afirma, né, que a queridinha da bolsa, né, a nossa Itaúsa, ela nos últimos 5 anos, ela teve um rendimento praticamente zero, menos 0,09%, contra o Ibov de 22% e o IPCA mais 7 de 86%. E logo mais à frente ele coloca o gráfico, mais algumas janelas de 10 anos, né? Na janela de 10 anos, a Itaúsa tem um rendimento interessante, ela fica acima do CDI, acima do Ibov, mas perde para o IPCA mais 7. Primeiramente, a gente tem que deixar bem claro algumas coisas aqui. Claro, daqui que eu trouxe do Zattar, é apenas um exemplo, essa dúvida todos nós temos, inclusive antes de postar aqui, conversei com ele, que eu iria falar sobre esse tema, e é uma dúvida que todos nós sempre temos. Pô, vale a pena investir no CDI? Vale a pena investir no IPCA? Primeiramente, nesse caso aqui que ele colocou, a gente tem que entender que esse exemplo de IPCA mais 7, ele é uma régua. O que isso quer dizer? Pô, não é necessariamente o título Tesouro Direto ou qualquer outro título IPCA mais 7. Não. Aqui ele está colocando como se fosse assim, cara, o que rendeu mais? 10% ao ano ou a Bolsa ou a Itaúsa? O IPCA mais 7 é uma métrica que ele utilizou para poder exemplificar. E agora eu vou mostrar isso no site de onde foi feita essa comparação. E aqui nós temos, né, o site Mais Retorno. Então o que eu coloquei aqui? A mesma comparação que ele fez. Coloquei Itaúsa, IPCA mais 7, como se fosse apenas uma régua. IPCA mais 7 funcionando como uma régua, como um parâmetro. E o título IPCA mais 7. Então aqui no final a gente vê, ó, nós temos o Tesouro IPCA mais 7, nós temos a Itaúsa, temos uma referência de IPCA mais 7 e o CDI. Se você observar aqui nessa própria janela, de 2005 até o último dia que ele colocou aqui, 13 de março, a gente vai observar que o título Tesouro IPCA mais 7, ele rendeu mais. Ele está ganhando aqui com 1.130%, enquanto a Itaúsa está em segundo, e a própria régua IPCA mais 7, ela foi colocada, ela está com 700%. E por que isso acontece? Não seria lógico a gente pensar assim, pô, uma régua que IPCA mais 7, como que ela rende menos que o título IPCA mais, que você compra com taxas variadas? É aí que vem a questão. Se nós entrarmos aqui no site do Tesouro, eu já deixei aqui, é o IPCA 2024, que é o IPCA que eu coloquei lá, que é a nossa referência de IPCA mais alguma coisa. Então, quando você tem um título público, ele começa com valor. Aqui ele começou com R$300 e hoje ele está R$3.000. Esse título, o preço dele varia no tempo e é inversamente proporcional à taxa. Eu não vou passar muita coisa aqui em Tesouro Direto, que é só para a gente entender o mínimo aqui para partir para a nossa análise. Então, o Tesouro IPCA+, ele vai ter taxas variando até de 8%, como a gente pode observar aqui, chegando a taxas menores. Então, quanto menor é a taxa, maior é o preço do título. E aí nós vamos ter a marcação ao mercado. Então, vamos partir do princípio que nós vamos comparar investimentos em algumas ações em relação ao IPCA mais 7 ou IPCA mais, o título, né? O título IPCA mais. Ah, Regis, por que você não compara então com o IPCA mais 7 como se fosse uma taxa fixa? Porque não existe. Você não vai comprar IPCA mais 7 todos os dias. Aqui, por exemplo, você comprou IPCA mais 8. Aqui você comprou IPCA mais 3 e pouco. Aqui você comprou IPCA mais 1,5, 1,48. Então, esse IPCA mais 7 fixo, ele não existe como um ativo de investimento. Ele é uma referência que você criou. Você pode colocar IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10. Aí é a régua de cada um. Então, para a gente poder comparar, precisamos ter ativos reais. O melhor ativo real que se compara ao IPCA mais alguma coisa é o IPCA mais 2024, ok? Para a gente fazer as nossas comparações, eu vou acessar aqui o Python
É uma linguagem de programação muito utilizada no mercado financeiro. Não sou especialista, arranho um pouco. E eu vou mostrar aqui quais foram as premissas que eu utilizei durante o corpo do código. E a gente vai entender um pouco como é que a gente brincou, tá ok? Vamos lá então. Então, primeiramente, pessoal, já vou mostrar aqui para vocês estão observando. Eu baixei aqui, eu até coloquei os títulos, né? Então, primeiro eu baixei o título IPCA mais 24. Isso aqui é um código para baixar os títulos. Então, você observa aqui, ó, que você vai ter todos os títulos aqui do lado. E aí você tem taxa de compra, a taxa que eu mostrei lá, taxa de venda da manhã, PU, que é o valor unitário da compra da manhã, da venda, e o PU base da manhã. Eu utilizei como parâmetro o PU de compra da manhã, que é praticamente igual ao PU base da manhã. Então isso aqui é o valor ínfimo. Diferença. Eu vou pegar a partir de 2013. Ah, por que você não pegou outro período? Porque depois nós vamos ter várias janelas, mas eu preferi utilizar 2013, que eu achei mais interessante, também bem aleatório. Na verdade foi 13, era 9, porque eu queria comparar com o BOVA. Mas já vou deixar aqui um spoiler, o BOVA perde de qualquer jeito. O BOVA perde para Itaúsa, perde pro próprio título, então o BOVA não conta. Nessa parte do código, eu baixei a cotação da Itaúsa desde 2013 também, como vocês podem observar aqui, desde 2013. Agora, para deixar claro o que eu fiz, baixei toda a base Tesouro Direto, baixei toda a base da Itaúsa e vou juntar os dois numa tabela. E vai ficar um tabelão aqui que a gente chama de data frame. O que eu fiz aqui? Eu juntei os data frames e eu realizei um único aporte de R$123 mil. Ah, Regis, por que esse aporte mágico de R$123 mil? Porque nós temos 123 linhas. Porque eu baixei toda a base, tanto do título, que é diária, transformei para mensal e aí eu fiz como se eu tivesse investido 123 mil uma única vez no início. E aí, no final, a Itaúsa tem 310 mil. Se você olhar aqui, ó, bem nessa ponta aqui, você vai ter Itaúsa com 310 e o IPCA mais com 311. Então, por muito pouco, o IPCA ganha nessa simulação aqui, igual estava lá no outro que eu coloquei, né? No prazo maior, ele ganhava também. E tem que ganhar, né? Agora, quais são as questões que nós temos que trazer? Não me interessa quem ganha. Sim, era óbvio. Agora, o que eu quero entender? Primeiro eu coloquei aqui quem teve a maior rentabilidade. Eu respondi. Foi o IPCA por muito pouco. E ele ganhou, aqui se eu colocar desde 2009, eu vou colocar lá na frente de um jeito mais interessante. Mas desde 2013 o IPCA ganha. Isso sempre ocorre da mesma forma? Faz sentido? Nós já vamos entender daqui a pouco. Quais fatores influenciam isso? Então nós vamos responder tudo isso daqui nesse gráfico aqui, ó. Então eu peguei os dois e coloquei. Inclusive os valores aqui, eles estão quase em cima, né? Um deu 311, outro deu 310. A gente sabe que é quase um empate técnico. Mas o que a gente já consegue observar? Primeiro, veja a volatilidade que teve a Itaúsa. Então, a primeira questão, ele ocorre sempre da mesma forma? Não. Agora, se você olhar aqui, beleza. Se você olhar aqui, a Itaúsa está praticamente empatado com o IPCA mais 2024. Só que nós tivemos momentos, olha a diferença. Você teve, para dezembro de 2019, por exemplo, 412 mil reais de Itaúsa, com aquele mesmo valor inicial. Para a mesma época, você tinha 244. Uma diferença muito significativa você teve. Uma baita diferença. Então, a gente já observa aqui que mesmo que hoje o IPCA tenha tido uma rentabilidade maior nessa janela de 2013, vamos considerar 10 anos, ela não ocorre de forma linear. Praticamente o período todo na janela, a Itaúsa teve uma rentabilidade maior. Por que isso acontece? Justamente pelo fato de que o que vai contar muito para a rentabilidade do IPCA é a taxa que você vai comprar. Se você comprar uma taxa alta, como a gente tem agora, IPCA mais 6,5, como teve na época IPCA mais 7, até 5,5, você garante uma rentabilidade muito boa, com uma baixa volatilidade, como você pode observar no gráfico, e aí sim você consegue muitas das vezes ultrapassar ações da bolsa. Mas você vê aqui, ó, que praticamente o período todo o IPCA esteve perdendo. Agora vamos mudar um pouco a lógica. A gente vê muitas pessoas comentando assim: ah, se você colocasse R$1.000 lá em 2010, hoje você teria 1 milhão. E aí quem comprou PetroRio teve uma 2.500%. E
você sempre tem a tendência de olhar uma janela única no tempo, como se você tivesse todo o dinheiro suficiente para investir de uma vez só, e aí no final você estaria milionário, olhando para o passado, engenheiro de obra pronta, aí é muito tranquilo, fica muito fácil. Ou qual que é o normal de todos nós, de nossas vidas? É realizarmos aportes mês a mês. É óbvio, né, que a gente faz, a gente realiza aportes, então dificilmente, mesmo que você tenha aportado, por exemplo, R$ 1.000 numa PetroRio que tenha rendido 2.500%, isso não vai mudar a sua vida. Você vai ter R$ 25 mil e não vai mudar a sua vida. Ah, se você tivesse colocado 10 mil, aí você teria 250 mil, ok, já deu uma arrumada na sua casa. Mas para você aportar 10 mil um risco-retorno tão grande, pelo menos você teria que ter uma carteira de 100 mil para arriscar 10% numa ação que você não tinha ainda muita segurança como que ela iria performar. Porque se todo mundo tivesse essa segurança, quase todo mundo do mercado tinha comprado a ação quando ela estava muito mais barata, semelhantemente ao que aconteceu com o Magazine Luiza também. Nesse caso aqui agora eu vou fazer diferente. Eu vou simular os aportes. Então, mês a mês, eu vou fazer uma carteira só com o título PCA+, e uma carteira só com a Itaúsa. Mês a mês eu vou comprar R$ 1.000 cada uma delas. São carteiras separadas, eu vou comprando mês a mês do preço que tiver de fechamento. Não vou escolher nada. Deu o último dia do mês, eu vou comprar. Então, aqui está o código que eu fiz, simulando aportes de R$ 1.000. Então, primeiramente, você vai ter a quantidade de títulos, né? Você imagina assim, você tem R$ 1.000. Então, você vai pegar R$ 1.000, vai dividir pelo preço do título naquele dia, e aí você vai ter a quantidade de títulos que você vai poder comprar. Veja que no primeiro dia você vai ter uma quantidade menor de títulos, né? Porque você comprou, e aí a cada mês eu compro e somo a quantidade anterior. Então, a quantidade de títulos sempre vai aumentar, e no final nós vamos ter 60 títulos. Mesmo que o preço varie, eu estou comprando cada vez mais e somando ao valor anterior. A carteira de título no final, ela vai ser dessa forma. Você vai começar com R$ 1.000 e vai terminar... Não vou dar spoiler, porque senão fica chato. Vamos continuar que a gente vai ver no gráfico. Não vou ficar falando muito, não. Mesma coisa fiz com o Itaúsa. Não vou mostrar a quantidade aqui, porque não tem necessidade, mas a lógica é a mesma. No mês, divido pelo preço daquele mês e eu vou ter a quantidade, depois eu vou ter o meu data frame, que vai ser justamente a minha carteira. Então, eu vou passar rápido aqui e agora eu vou criar de novo um gráfico com os dois. Agora o gráfico ele é o quê? Mês a mês eu fui aportando e comprando mais ou título ou IPCA, cada um separadamente. E aí, será que o resultado foi o mesmo? Vamos lá. E aí, será que o resultado foi o mesmo? Então vamos observar. Olha só que interessante, eu vou até dar um zoom aqui. Dessa vez, o IPCA ganha. Você vai ter um valor menor, que em vez de você aportar todo o montante, você aportou R$ 1.000 por mês. O IPCA alcançou um montante de 225 mil praticamente, enquanto a Itaúsa alcançou 183 mil. A diferença significativa até aí dá o quê? Quase R$ 40 mil, em torno de R$ 40 mil. E por que isso aconteceu? Por que você teve, agora aportando mês a mês, você teve uma rentabilidade, um acúmulo maior no título do que na Itaúsa? Por causa disso daqui, ó. Nós retornamos no gráfico anterior, o que aconteceu? Como eu estou comprando mês a mês, eu comprei topo aqui, eu fui comprando topo, 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 aí aqui eu comprei barato. Faz sentido para você que toda vez que eu vou aportar a ação, quando ela está mais cara, eu compro menos. Então, todos os meses que uma ação muito volátil está atingindo preços mais altos, eu acabo comprando menos ação e por isso eu acabo acumulando menos patrimônio. Diferentemente do Tesouro, que ele é menos volátil, por mais que a taxa varie, ele é menos volátil em relação ao preço. Olha a diferença de volatilidade, basta olhar. Olha o quanto que a curva da Itaúsa varia e o quanto que a curva do Tesouro varia. Então, o acúmulo da Itaúsa, ele depende muito de você comprar com preços bons. E aqui a gente entra mais uma falácia do mercado que a gente ouve muito. Ah, preço não importa. Não é bem assim. Não é bem assim, não. Se você ficar aportando, comprando topo, de repente, num baita espaço que a gente poderia simular aqui, 20 anos, 30 anos, poderia não importar tanto. Mas você não precisa estar comprando caro quando você tem uma outra classe de ativo que você pode aportar. Não faria muito mais sentido aqui, em vez de comprar Itaúsa no topo,
eu comprar Tesouro IPCA para poder equilibrar minha carteira. Se eu já tenho uma classe de ativo que está muito maior em termos de volume, em termos de peso, não faz mais sentido eu comprar aquele que está mais desvalorizado naquele momento. Isso é o óbvio e o básico de alocação de carteira, que a gente não vê as pessoas comentando. Muitas. Porque parece que a moda é você ser binário. Ou você tem renda fixa, ou você tem renda variável. Parece que o home broker de quem compra, quando ele aperta o botão de comprar renda fixa, ele automaticamente vende as ações que ele tem. E não é assim que funciona. Você pode, incrivelmente, você pode ter os dois. Parece que não. A gente vê aí as pessoas com essa bipolaridade, ou é um ou é outro, mas vou revelar um segredo aqui. Você pode ter os dois. Tanto renda fixa quanto renda variável na sua carteira. Então é essa variação na compra que fez essa diferença aqui. Porque enquanto você estava comprando o IPCA sempre a valores menos voláteis, você comprou Itaúsa com valores muito mais voláteis. E aí você teve, no final, um acúmulo menor, em virtude da volatilidade, te mostrando que você tem que prestar atenção nos preços também na hora de comprar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Uma outra coisa que a gente costuma ver. Vamos tentar entender agora quantas ações do índice teriam uma rentabilidade maior que o IPCA mais 2024. Para isso, eu vou baixar todas as ações, vou rodar um código em que eu vou baixar todas as cotações e eu vou verificar quais delas teriam rentabilidade maior que o IPCA com um único aporte só. Aqui eu não vou fazer aportes mensais, poderia rodar também, não teria problema algum, mas eu acho que ficou claro já a ideia do que eu quero passar aqui, né? Então, a gente pode olhar outra coisa do nosso estudo aqui. Primeiramente, eu vou baixar. Então, vamos lá rodar o código. Então, aqui, como você pode ver, ele vai baixar. São 107 ações. Nem todas vão ser baixadas, porque algumas nem tem mais. Mudou o código e tal. Então, ele vai baixar aqui 7 não foram baixadas. E eu vou tratar algumas. Se você observar, por exemplo, o açaí tem valores NAN, que é Nora Number, então não ajuda. A Azul também não. Então eu vou excluir essas empresas do meu universo de teste. Então aqui essa exclusão eu estou fazendo. Eu deixei aqui o da Magazine Luiza, porque vai surgir um questionamento mais à frente e eu vou mostrar. Então a mesma coisa aqui, eu vou normalizar os resultados, fiz aqui o meu código e vou rodar. Então aqui nós temos as ações que ganharam do IPCA+, 2024. Ou seja, aqui é a porcentagem. Se você observar aqui, é a porcentagem. 33% das ações ganharam do IPCA+, de um universo de 70 e... Quantas colunas tem aqui? 107, mas ele exclui várias, acho que fica 72, se eu não me engano. Eu não vou conferir agora aqui. Eu teria que mexer no código só para mostrar. Algumas se repetem porque você vai ter tanto ela se repetindo no numerador, né, que eu peguei a quantidade que ultrapassou e dividi pela quantidade total. Elas se repetem no mesmo lugar. Você tem às vezes ELET 3 e ELET 6, mas você também tem na base ELET 3 e ELET 6, embora seja a mesma empresa. Você teve aqui AB3, BBAS, CEMIG, você teve umas empresas com uma rentabilidade excelente, por exemplo, a ELET com 100, e aqui é a porcentagem, eu não expliquei. Esse valor aqui que eu estou colocando é a porcentagem acima do IPCA mais 2024. Eu peguei o valor, dividi pelo valor do IPCA mais e subtraí 1. Então você vai ter, por exemplo, a PetroRio, ela está aqui. E tem também a nossa querida Magazine Luiza. A Magazine Luiza, mesmo com tudo que aconteceu com ela de mais triste nos últimos meses, nos últimos anos, ela ganhou do IPCA mais 341% acima. E aí, por que ela ganhou? Por isso que ela está aqui, ó. Até selecionei ela, porque o último valor dela é 3,78, o último valor dela. Sendo que em 2013 ela valia 33 centavos, tudo valor ajustado, de dividendo, de split, de tudo que você imaginar. Então, veja que a Magazine Luiza teve um baita rendimento. Isso daqui é da fonte Yahoo Finance. Porventura, se tiver algum dado errado, aí paciência, né? A base de dados para você poder puxar paga é caríssima, então usa aquilo que é de graça. Então, outra falácia também, quando te falarem assim, mas para quem investir em ações, se o IPCA+, as empresas ganham, o índice perde do IPCA+. Aí você observa aqui, 33% das ações das empresas que compõem o índice, elas ganharam do IPCA+.
e ganharam com sobra, com sobra. Mais uma falácia que a gente vê no mercado que você tem que se atentar. Uma carteira com ações, nem precisa ser aquelas ações assim, ó, ou aquela que vai mudar o rumo de tudo. Não, basta ações que você tenha lucros consistentes, negócio é já bem maduro no mercado, você vai ter um rendimento bom. E aqui a gente viu isso. É só observar, você não tem aqui empresas disruptivas, né, que é o nome hoje em dia. Você não tem isso. Tem empresas normais que têm lucros excelentes, crescentes, e elas têm negócios que já estão maduros no mercado há algum tempo. Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar os dados desde 2006 e eu quero criar janelas rolantes, porque, ok, nós olhamos em apenas uma janela, agora eu quero entender como que se comporta o IPCA+, e a Itaúsa ao longo de várias janelas temporais. Então, para isso, eu vou baixar os dados, novamente, aqui do IPCA, só que agora eu vou pegar de 2006, como você pode observar aqui, de 2006. Vou baixar a Itaúsa também de 2006 e vou colocar e vou fazer um data frame com os dois, né? Data frame, quando eu falo, pessoal, é uma planilha. E aqui eu coloquei janelas rolantes de 1 ano, de 5 anos e de 10 anos. Não precisa colocar mais do que isso, não. E aí aqui a gente vai controlar as janelas. Primeiro eu vou colocar as janelas de 1 ano. O que é uma janela rolante para você que não sabe? Imagine que você compra uma ação dia 1º de janeiro. Mas fica com ela 1 ano. 1º de janeiro de 2022 até 1º de janeiro de 2023. Você ficou 1 ano. Outra pessoa vai comprar essa ação no dia 2 de janeiro até o próximo 2 de janeiro. Outro no dia 3 até o dia 3. Percebe que cada um desses 3 permaneceu 1 ano com a ação, mas em momentos diferentes. Um comprou no dia 1º, outro no dia 2, outro no dia 3. Eles vão ter rentabilidades diferentes. Por isso que a gente sempre toca nesse assunto. Observe a janela temporal para que você entenda que várias janelas temporais, para que você entenda. Não adianta você pegar uma janela fixa, carregar ela, porque ela pode ser enviesada. Você pode pegar o melhor momento daquele papel, daquele ativo, e aí você carregar como se fosse uma verdade, e você não vai mudar isso nunca mais. Aqui nós vamos trabalhar com várias janelas, como eu coloquei aqui. E o que eu vou fazer? Na primeira janela de 1 ano, olha só, vamos lá. Em janelas de 1 ano, só 1 ano, o IPCA vence em 2.100 e tanta, e a Itaúsa vence em 1.823. Até próximas até, né? E aqui, nesse mapa legal, bacana, o que eu fiz? Eu peguei a rentabilidade média. Olha só, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Em 2007, nós tivemos 252 janelas de 1 ano. Confere. Você tem uma janela de 1 dia. Aí lembra que o exemplo que eu dei? Cada dia vai ter uma janela. Então eu peguei essas janelas e fiz uma média da rentabilidade naquele ano e agrupei por ano. Então, 2007 teve 252 janelas. Então, eu tirei a média dessa rentabilidade de cada um deles e coloquei aqui. Então, o da esquerda é Itaúsa e o da esquerda é IPCA. O da esquerda é Itaúsa, o da direita é IPCA. Então, em 2007, olha só, você teve, na média, a rentabilidade da Itaúsa foi 28% contra 41%. E aí você depois pode olhar com calma, você pausa o vídeo, olha, analisa. Veja que nós tivemos, mesmo, olha só, se você pegar o percentual de janelas, é muito próximo, assim, a diferença de janelas em que a Itaúsa vence em relação ao IPCA é pequena. E o percentual entre eles, tem alguns grandes aqui, né? Por exemplo, em 2012 foi 0, que aqui eu arredondei. O IPCA foi 32%. Em 2017, por exemplo, em janelas de 1 ano foi 40% para a Itaúsa. E o IPCA foi 20%, 19%, né? Agora vamos trocar a janela. Vamos esquemer a janela aqui. Vamos colocar 5 anos. Eu troquei o computador. Ah, não, ele veio. Então vamos rodar agora com 5 anos. E aí, vou rodar o gráfico logo. Em janela de 5 anos, olha só que legal. Aqui foi surra de IPCA, quase o dobro. 1932 janelas, o IPCA ganhou. Vou marcar aqui. O IPCA ganhou em 1932 janelas, enquanto a Itaúsa venceu 1.062. Pô, bem pouco. Vamos ver a média. Olha a lavada que foi em janela de 5 anos. 150% contra 40%, 130% contra 13%,
Então, se você pegar 5 anos, você está pegando o início do título, em 2007, né? Eu comecei em 2006, está pegando em 2006, taxas altíssimas, LPCA mais 8, lembra? LPCA mais 7, eram taxas altas, então a rentabilidade foi absurda nesse período, em janela de 5 anos, em 2011. A média foi muito alta. E você vê que a média vai reduzindo, né? Ela começa, depois ela vai reduzindo, ela chega aqui no patamar, em outros momentos a Itaúsa ganha, porque ela pega janela diferente. Isso aqui a gente não conclui assim muita coisa. A gente conclui que nem sempre você vai ganhar, porque você poderia ter escolhido uma janela dessas aqui que ele vai perder, né? Ou seja, não foi uma unanimidade assim do IPCA. Agora vamos mudar a janela para 10 anos. Vamos rodar o código de novo. Em janela de 10 anos, o IPCA ganha quase 3 vezes, né? 1.276 janelas o IPCA vence contra 458 da Itaúsa. Ou seja, em janelas maiores você vai ter o IPCA ganhando mais. E aí você tem também aqui, pode printar, depois olhar com calma. Você tem uma variação absurda do IPCA, a rentabilidade média é muito maior nesses períodos. Isso faz sentido, porque você está comprando com taxas mais altas e carregando por mais tempo. Mas o engraçado é que na janela maior, aqui é aporte único, não são aportes mensais. E na janela maior, quem ganha, não nessa daqui, né? De 2013, quem ganha é a Itaúsa. Então, essa é importante, você ver várias janelas. Eu poderia falar, não, pega a janela de 2013 e fala, ó, a Itaúsa tá ganhando, show de bola. Mas você vê que não é bem assim, né? E o que eu vou fazer agora? Porque a gente não é binário, nós podemos ter tanto um quanto o outro, né? A gente pode ter a renda fixa e a renda variável. Então eu vou pegar uma carteira 50% renda fixa e 50% renda variável. E como que essa carteira vai funcionar? Ela vai funcionar igual eu falei. Você vai ter 50% renda fixa, 50% renda variável. Quando chegar no final do mês, o código vai rodar. Ele vai olhar quem está menor, pega a quantidade e multiplica pelo preço atual. Itaúsa está menor, compra R$1.000 de Itaúsa. Próximo mês, Itaúsa está menor ainda. Compra R$1.000 de Itaúsa. Não, IPCA está menor. Compra agora IPCA. Por que isso é interessante? Porque vai acontecer aquilo que eu falei. Quando chegar na Itaúsa, quando ela estiver batendo um preço maior, ela vai estar com um valor maior na carteira. O seu peso na carteira vai desequilibrar. Ela vai estar acima de 50%. Aí eu vou comprar IPCA. Aí eu vou comprando IPCA. Então eu vou equilibrando esses valores. Então aqui é o nosso código. Ele vai rodar. Bonitão. Aqui a gente começa com essas quantidades. Aqui ele vai fazer o loop para fazer essa operação que eu falei. No final ele vai me dar uma carteira aqui. E o mais interessante vamos comparar com as carteiras lá do início, do nosso gráfico. E aí, olha que massa. Acontece aquilo que a gente mais ou menos esperava, né? Esse aqui é a Itaúsa, o azul, o IPCA e a carteira. Então, sempre que a Itaúsa estiver nesses patamares mais elevados, ele vai estar comprando IPCA+, IPCA+, IPCA+. Então, você acaba reduzindo a volatilidade da sua carteira. Você não fica nem volátil como uma Itaúsa e nem tão devagar mocorongando aqui quanto o IPCA. E o mais interessante ainda é que há momentos em que você ganha. Olha só, aqui em outubro de 2022, a carteira tinha estava rendendo mais do que os ativos em separados. A carteira aqui rendeu mais, aqui ela perde, mas assim, empate técnico, né? Ela perde. E aqui ela estava rendendo mais. Ou seja, você minimiza o risco com a diversificação, você melhora a rentabilidade em determinados pontos e você ainda reduz a volatilidade com a variação dos preços, fazendo com que você compre o ativo que está melhor em termos de preço para comprar. Agora, imagina você fazer isso com fundos imobiliários, ações internacionais, renda fixa e ações no Brasil. É o que a gente faz na plena, na carteira plena. E isso daqui mostra numericamente que funciona. Mostra numericamente que funciona você realizando dessa forma aqui. Agora que eu mostrei tudo isso daqui, quero mostrar uma parada bacana agora. Você percebeu que quanto menor estiver o preço de uma ação, você vai acumulando ela, né? Eu mudei o código aqui. Isso foi uma discussão no grupo nosso lá do Vitalício, né? Do Telegram. E aí alguém sugeriu que a Vale não teria uma rentabilidade tão boa
se não fosse pelo ciclo de 2011, alguma coisa assim. E eu peguei e falei, não. Eu lembro que o colega pegou e falou assim, não, a Vale tem um rendimento ruim. Eu peguei e falei, cara, vamos ver. Aí o que eu fiz aqui no nosso código? Vamos lá. Eu mudei o código, os nomes vão ficar os mesmos, porque eu não vou ficar mudando todo o código só para mudar o gráfico. Eu puxei agora em 2011, eu ajustei para 2011 o título IPCA e baixei aqui as ações da Vale. Então, mudei a data, o período do título e baixei, fiz a mesma coisa. Olha só que interessante. Só que o aporte aqui, desconsiderem a legenda. Desconsiderem porque eu não vou mudar a legenda toda. Então, no mesmo aporte, o IPCA teve quase 500 mil e a Vale teve 350 mil com um único aporte. Ou seja, se você pegar um gráfico e comparar Tesouro IPCA mais 2024 e a Vale no período de 2011 até agora, alguém vai falar assim, a Vale perdeu para o Tesouro IPCA mais de 2011 até 2023. Olha só, renda fixa é o que há, é top. Mas beleza, se você tinha dinheiro para botar tudo lá na ponta, show de bola, parabéns, você ganhou. Agora vamos supor que você não vai ter todo esse dinheiro para colocar de uma vez só, você vai colocar aos poucos. E nós vamos simular aqueles velhos R$1.000 todos os meses, sem escolher data, só colocando R$1.000. E olha só o que acontece. Aportando R$1.000 todos os meses, a Vale, isso aqui é Vale, pessoal, não é Itaúsa, é Vale. A Vale chega a 535 mil, enquanto o Tesouro chega a 306. Olha a diferença, cara. Aportando todos os meses. Red, por que isso aconteceu? A mesma coisa que aconteceu lá na Itaúsa, né? Qual que é a diferença? É que aqui você foi comprando Vale. Barato, 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 barato. Olha só, pra você ter uma ideia, ele começa aqui com 123 mil. Chegou no momento que ele tinha, cara, 27 mil reais. 27 mil com aporte único. Olha o calor que esse cara passou. 27 mil. Pensa agora aí. Para e pensa. 27 mil de 123. Só que ele ficou tranquilo. Pô, empresa grande, dá retorno. O cara conhecia a empresa e ele não ficou apavorado para vender na baixa. Ele não é um sardinha, um perdido. E ele foi acumulando. E aí ela deu essa porrada aqui. E o que aconteceu com o dinheiro dele? Enquanto tá todo mundo aqui, ó, zoando. Vai de Vale, seu leso. Olha aqui a renda fixa. Aí quando chegou aqui, ó, olha a diferença. Quanto é que ele foi acumulando? Quando deu a porrada, pra onde foi? Lá pra cima. A imagem já mostra tudo. Então, pessoal, acho que ficou bem clara, né, a ideia de como nós devemos investir. Não vamos cair nesse papo, nessa coisa de renda fixa, não sei o que. Eu vejo muita gente, particularmente assim, tem aqueles que querem vender alguma coisa, que tem um viés, tem aquele outro que já não tem compromisso com nada, que quer sempre causar o caos, quer sempre fazer alguma coisa para fazer barulho. Vamos parar com essa noia de ser binário, de comprar uma coisa ou outra. Veja como é que funcionam as coisas, não fica caindo nessa não, de você pode ter os dois. Você pode acumular as ações no preço barato, você pode juntar patrimônio nesse momento agora, para quando ele der uma porrada, você vai ganhar tanto na renda fixa, com a marcação ao mercado, quando a taxa de juros cair, o seu valor do título vai subir muito. Quando as taxas também caírem, o valor das ações vão subir muito também. Você vai ganhar nas duas pontas, tanto na renda fixa muito, quanto na renda variável. Você vai ter que se socorrer no CDI para poder aproveitar um pouco desse lucro, para reequilibrar a carteira. Então vamos olhar mais e sair um pouco dessa discussão ainda, para mim é um nível até baixo ainda de CDI, de renda fixa. A gente tem que melhorar um pouco o nosso nível de discussão em relação aos investimentos. Se você quer ver um outro vídeo semelhante a esse, agora analisando o CDI, né, que também é outra perturbação que todo mundo acha que ficaria rico só investindo no CDI, corre lá no meu canal, Gito Investidor, vai ter um vídeo muito bom também, da mesma forma, sobre a comparação com o CDI. E aí você vai lá, se inscreva, curta o vídeo e também você pode deixar sua sugestão de pesquisa, que eu vou tentar. Não vou garantir porque fazer isso daqui não é fácil, tem nenhum tanto para poder fazer esses algoritmos aqui rodarem, e é bom que eu vou
treinando um pouco mais essa parte de programação. Então, um abraço, até o próximo vídeo. Bons investimentos.